Bem, gente, bem-vindos ao canal do Rica Sem Perrone. É o seguinte, falando mais um pouco dessa treta e tudo mais, o Digo reagiu ao vídeo da Yasmin. Então, até jornalisticamente é justo a gente falar dos dois lados, né? A Yasmin fez um vídeo atacando o Digo e o Digo respondeu a Yasmin. Acabei de ver o vídeo do Digo e eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Bem, primeira coisa que o Digo falou, e eu concordo plenamente com ele, é o seguinte, como que Yasmin é anacrônica nos fatos. Ele coloca várias vezes, o Digo coloca várias vezes de que a Yasmin, ela parte do princípio que todo mundo sabia das coisas, mas não sabiam. E isso é verdade. Isso é verdade. Foi se saber muita coisa sobre a treta depois que as coisas foram rolando. Então, assim, você atribuir ao Digo uma culpa sobre coisas que ele não sabia é, no mínimo, equívoco. É um equívoco. Isso responde nesse ponto, o Digo está correto. Eu também concordo que não dá para você jogar isso no colo do Digo. E assim, o Digo ele coloca repetidas vezes no vídeo dele que o Jean sim tinha a intenção de se matar. O Digo era amigo do Jean e ajudou o Jean porque ele viu que ele ia se matar. Então assim, a questão é a seguinte, tipo, realmente, você tem um lado que queria se matar e que precisava de ajuda. Fez um vídeo merda de vídeo resposta e ele ajudou no vídeo resposta do Jean. Se tá certo, não sei. Mas assim, a questão é, tipo, se você tem um amigo que tá passando por um hate absurdo e que tá pra querer se matar, a sua intenção sim é ajudar. Isso é nada demais. Não há manipulação nisso. Bem, ele coloca também uma questão da Yasmin, e aí eu discordo dessa questão do Digo. O fato de botar o peso maior no Jean em relação ao Haluca e o fato dela fazer isso desqualifica a culpa do Haluca. Eu discordo completamente. A intenção da Yasmin é o seguinte, tipo, tá todo mundo falando do Haluca. Eu vou seguir outro caminho, vou falar do Jean. Ninguém tá falando do Jean, eu vou falar do Jean. E é uma obrigação até jornalística, vamos dizer assim, uma obrigação até ética, você colocar os dois pesos e o público analisar os dois pesos. Poxa, já tem 20 vídeos falando do Haluca, eu vou falar do Jean. Vocês, público, vejam o que é pior. O fato de eu falar uma coisa não quer dizer que eu tô achando que a outra tá certa. E vice-versa. O fato de eu dizer aqui, por exemplo, até muitos falaram aqui, que o nazismo matou muita gente, que o nazismo é tenebroso, não estou aqui defendendo o comunismo. São coisas que não tem nada a ver. Eu não consigo ver essa associação, o fato dela acusar o Jean, o fato dela dizer que o Haluca fez está tranquilo. Não, não há essa associação. O que ela está colocando tipo, já está todo mundo falando do Haluca. Eu não vou falar de novo do Haluca, eu vou falar do Jean. Nesse ponto eu tô com ela. Nesse ponto, sim, eu acho que a Yasmin tá certa. Nesse ponto, eu acho que é um equívoco do Digo que ele ia colocar que ela deu um peso maior no Jean do que no Haluca, por tentar passar pano pro Haluca. Eu não acho isso, realmente eu não acho de verdade. Outra coisa, eu tô tentando passar mais rápido, porque é muita coisa que ele falou, eu também não quero fazer um vídeo tão longo sobre isso. Que ela teria ignorado o fato do Jean se matar. Ela mostrou um dado de que o Jean foi para uma UPA que não tinha UTI e que tudo mais. E o Digo colocou, o Digo, por ser amigo do Jean, ele tem essas informações de que o Jean tinha sim intenção de se matar. E a Yasmin coloca como se ele não tivesse essa intenção. De que ele teria ido para a UPA e tudo mais, mas ele não se matou e que ele não teria tentado e tudo mais. E isso eu vou colocar uma pitada pessoal aqui, tá? Eu sou depressivo, já tentei me matar 2 vezes, tá? Então, assim, isso que o Digo tá falando tem total fundamento, tá? A pessoa, quando ela tem tendência suicida, ela tem tendência suicida a tentar o tempo todo. Por isso que os jornais, pois quem faz jornalismo sempre tem essa recomendação de não falar de suicídio. E por isso que eu coloquei várias vezes, eu critiquei nessa treta várias vezes, tanto aqui quanto no Twitter e outros lugares, o quão errado foi ter brincado com essa coisa.
Por isso que eu fiz o vídeo da Jéssica, falando dos canais, como eles levavam isso na brincadeira. Isso não se leva na brincadeira. Suicídio não é uma brincadeira. Tendência suicida não é brincadeira. Quem tem tendência suicida vai tentar o tempo todo. Então, se eu digo que é amigo do Jean diz que o Jean estava ali e que ele estava, sim, querendo se matar, temos que dar o voto de confiança a ele. Tá? E sim, ele coloca que ele ignora, né? O Diego ignora o fato do Jean ter ido para UTI. Isso aí, realmente, ficou em observação. Ponto. O fato de ele não ter ido para UTI não quer dizer que ele não teve tentado ou tem a intenção de tentar se matar. O Diego coloca uma coisa que é interessante, que aí a gente fala da personalidade do Jean. De que o Jean, ele é uma porta. Ou seja, o Jean é um cara que é um bobalhão. Aquele cara de academia, sabe? Malha muito o corpo, esquece do cérebro. E com isso, como é que esse cara poderia ser um manipulador? Porque a Yasmin coloca o tempo todo que todo esse fato é uma manipulação do Jean pra gente acreditar que o Jean é coitadinho, que não sei o que, o Jean é ajudado pelo Diego pelos caras de opinião. E o Diego coloca o seguinte: gente, o Jean não tem nem capacidade de fazer isso. E olhando o Jean, eu não conheço o Jean, não sou amigo do Jean, nunca bati papo com ele. E assim, a impressão que a gente tem do Jean é essa que o Diego falou. De novo, tem que dar o braço a torcer e dizer que o Diego tá certo. E assim, é bom colocar uma coisa aqui bem clara. Apesar de eu ter falado aquilo que eu falei no Twitter pro Diego, eu não tenho nada contra o Diego. Pelo contrário, eu acho os vídeos dele maravilhosos e tudo mais. Eu tenho contra, assim, deusamento que se faz ao Diego. É isso que eu tenho contra. Não é nem culpa dele. Botaram pra ele, incutiram isso nele. Não tem essa, entendeu? Ele é um criador de conteúdo, pode errar como qualquer outro. Mas voltando aqui. Quanto ao Jean. Também não sei se o Jean teria essa capacidade tão maravilhosa de manipular, de ser o deus da manipulação. Eu acho que também isso ficou muito pesado por parte da Yasmin. Ficou muito, sabe, muito carregado, muito forçado por parte da Yasmin dizer isso. Eu acho que o Jean não teria nem essa capacidade de fazer isso. O fato dele ser perseguidor, de ter perseguido a Thaís, de ter stalkeado a Thaís e tudo mais, não faz dele ser um manipulador. Faz dele o filho da puta, mas não um manipulador. Bem, a Yasmin disse que todo mundo sabia como é que era o Jean, e o Diego pede provas. Yasmin disse que todo mundo sabia que o Jean era daquele jeito, que o Jean, das intenções todas do Jean com relação a isso, dele com o Stott e tudo mais, o Diego pede provas. Inclusive, a Yasmin tem que provar muita coisa. Primeiro, essa afirmação de que o Jean não tentou se matar naquele dia, de que o Jean não tinha intenção de se matar, tem que provar como é que ela pode chegar a essa conclusão. O fato da UPA não ter UTI, isso não faz a mínima diferença com relação a isso. E eu vou chegar daqui a pouco na questão da homofobia também, que isso é pra mim o mais grave. Que ela acusou, isso é muito grave que ela fez. E se eu fosse o Diego, eu processaria ela, tá? Mas eu vou chegar lá nisso. A Yasmin colocou que todo mundo sabia como é que era o Jean, e o Diego pede provas. Então prova que a gente sabia. Que eu tô dizendo, a gente não sabia disso. E o Diego faz a pergunta depois que eu fiz. Eu fiz isso no vídeo anterior e eu fiz pra Yasmin no Twitter. Ela não me respondeu, mas enfim. Por que o Diego? Porque vários canais atacaram ela, mas o Diego não atacou. Em nenhum momento o Diego atacou, em nenhum momento se viu o Diego atacar ela. O Diego não falou dela em nenhum momento, nenhum dos putz o Diego falou dela. Em nenhum momento o Diego colocou ela na questão. Então a pergunta que se faz, por que ela fez um vídeo contra o Diego? Por que ela fez um vídeo atacando o Diego? Essa é a questão. Por que isso? O que ela queria com isso? Qual é o objetivo dela com isso? Isso ela tem que responder. Pra mim ela tem que responder. Ela tem compromisso moral de responder isso. O Diego coloca uma outra questão que até eu coloquei no outro vídeo. Por que não houve um put Jean? Por que não houve um put crítico, um put choqueio, um put não sei o quê? Primeiro, ele disse o seguinte: para evitar de acontecer como aconteceu no vídeo da Yasmin, e realmente ficou muita coisa junta, ela colocou muita coisa no mesmo tempo e não falou de nada, o que ele faz? Ele foca em um personagem e fala daquele personagem. Então o Putz Haluca, ele vai falar do Haluca. O Putz David Jones vai falar do David Jones. O Putz Cartomizando vai falar do Cartomizando. E por aí vai. Cada Putz ele vai falar de uma pessoa. Então, ele não teria feito o Putz Jean, porque senão ia ficar muito confuso.
E falar do Raluca e falar do Jean. E ele não fez outros puts porque não estava afim. Bem, o canal é dele, ele faz o que ele achar melhor. Ele tem todo esse direito. Agora, o público dele também tem direito de cobrar. Foi o que eu falei no outro vídeo. Assim como ele tem o direito de não fazer, o público tem o direito de cobrar. Fala, pô, cadê o put disso aqui? Pô, cara, o negócio da Choquei. Por que tu não fez o vídeo da Choquei? Agora, daí você dizer que ele não fez porque ele tem uma tendência política ou porque ele tem uma tendência de defender A, B ou C, aí são outros 500. Aí já é muito leviano. Você falar isso de novo, você tem que ter provas, você tem que ter responsabilidade daquilo que você fala. Eu vou bater essa tecla o tempo todo. Quando você liga o vídeo e fala, você tem que ter responsabilidade daquilo que você fala. E aí, realmente, a Yasmin colocou várias coisas, o vídeo ficou confuso, realmente. Isso é fato, eu concordo nisso com o Digo. Esses vídeos da Yasmin com relação ao Haluca ficaram muito confusos, muito. Ficou uma salada. Jogou no final, tava com um negócio de chames e tudo mais. É difícil de entender. Dá pra entender? Dá pra entender. E Yasmin tem uma péssima mania também de colocar muito sarcasmo. Então aquele sarcasmo dela, muitas vezes fica mal aplicado, parece que ela tá falando aquilo. Igual uma hora que ela coloca como é que Deus quis apedrejar, quis que a Thaís fosse apedrejar. Quando ele fala da Thaís, né, que fala que Deus mandou pra apedrejar a mulher. Aquilo é um sarcasmo que ela fez, mas para muitos, eu mesmo tive que voltar e entender que aquilo foi um sarcasmo. Eu falei assim, peraí, mas Deus não falou isso. Depois eu vi, não, realmente, é um sarcasmo por parte dela. Outra coisa, vamos lá. E aí vamos chegar na questão das afirmações da Yasmin. Eu tô tentando fazer o mais rápido possível para não ficar muito grande esse vídeo, que eu também não quero que fique um vídeo de 50 minutos, eu não tenho saco para falar 50 minutos sobre isso. Eu também não aguento mais esse assunto também. Vamos lá. Sim, a Yasmin foi muito leviana em várias coisas que ela falou. Para você fazer afirmações do jeito que ela fez, você tem que ter provas. Você dizer que os amigos, que os caras defenderam o Jean porque eram amigos dele, você tem que ter prova disso. O fato de eu ser amigo de uma pessoa não quer dizer que eu vou defender aquela pessoa o tempo todo. Você tem que ter afirmações, você tem que ter provas e levar ao seu público provas de que aquilo foi feito com o único objetivo de defender aquela pessoa. E aí eu vou chegar na questão mais grave do vídeo dela, que pra mim foi bem grave. E pra mim foi uma puta bola fora da Yasmin. Que é o seguinte, que o Digo até levou na boa. O Digo até acho que ele levou na boa no react dele. Ela acusa o Digo de ser homofóbico pelo fato do Digo ser cristão e talvez ter votado no Bolsonaro. Vamos lá. É nítido minha posição política aqui, tá? Não vou colocar essa questão. Eu vou analisar a afirmação dela. Primeiro, o fato do Digo ser cristão, eu falei isso no outro vídeo, eu vou falar de novo. O fato do Digo ser cristão, há uma grande distância entre o fato do Digo ser cristão e ser homofóbico. Quando você afirma que o fato de ser cristão o torna homofóbico, você está dizendo que todos os cristãos são homofóbicos. Isso é muito grave. Isso é leviano e grave. Isso é mentiroso. Eu conheço N cristãos que não são homofóbicos, como eu conheço N ateus que são homofóbicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segunda coisa, você dizer que a crítica do Digo ao Haluca foi pelo fato dele ser homofóbico, você exclui tudo aquilo que o Haluca fez. E o Digo deixa bem claro, o meu não gostar do Haluca é porque eu vi o Haluca fazer coisas contra pessoas que estão ao meu redor e que me faz não gostar dele. Ponto. O Digo deixou claro isso no react dele. Agora, quando você afirma que o Digo não gosta do Haluca porque o Digo é homofóbico, você tem que provar isso. Não é jogar assim e pronto. E tome hate. Você acusar uma pessoa disso é muito grave. É muito grave. E outra coisa, eu também vou, um adendo aqui, eu nem botei no roteiro, mas eu vou falar aqui. A Yasmin tá num ponto tal, e que todo homem pra ela tá sendo red pill. Sim, existe muito red pill.
Eu concordei com ela na questão do Wagner Tomazoni, do tragicômico. Eu concordei quando ela brigou com alguns casos e tudo, mas realmente tem muita gente tóxica na internet, que é misógino, é red pill, é homofóbico. A treta do Haluca trouxe muito esgoto pra internet, mas muito esgoto de verdade, e que foi se mostrando esgoto. Agora, você afirmar que o cara é homofóbico, você tem que ter provas. Isso é muito grave. Se eu só digo, eu processava Yasmin, ponto final. Eu só fechar o requete com o seguinte: Yasmin, prepare-se pro processinho, que eu vou te processar. Você vai ter que provar na justiça que eu sou homofóbico. Eu tenho teu vídeo, eu vou usar o teu vídeo, o corte do teu vídeo, que você me acusa de homofóbico, vou levar pro juiz, eu quero que você me prove que eu sou homofóbico. Se sou eu, digo, eu faria isso. Isso é muito grave. Então, concluindo mesmo de verdade, pra mim chega, já tem 16 minutos de vídeo, eu acho que Yasmin tem que focar em outra coisa. Ela é muito boa, os vídeos dela são muito bons, o tom de sarcasmo dela é sensacional, não vou deixar de acompanhar ela, eu sou inscrito do canal dela, comento o que eu posso comentar nos vídeos dela, vou continuar comentando, gosto muito da forma que ela faz os vídeos, porém na treta do Haluca eu acho que ela se deu muito mal, ela se perdeu muito nessa treta, eu acho que ela já provou o ponto dela, de novo, foi o que eu coloquei eu deixei esse comentário pra ela lá no Twitter e vou falar aqui também pra vocês, no YouTube. Não tem por que ela ter feito esse vídeo, porque é o seguinte, quem é público dela já entendeu o que ela quis dizer. Que ela queria trazer coisas do Jean, que não quer dizer que ela criticou o Haluca. Quem não quer entender ela, não vai entender. Quem é fã do Wagner Tomazoni, que sentiu as dores dele, ou então quem é fã de outras pessoas que ela já atacou, não vai entender. Vai chegar, vai dar dislike e vai embora. E vai atacar ela, sem ver 1 minuto de vídeo dela. Não vai parar pra ver. Então pra que voltar nesse assunto? Esquece isso. Tem tanto assunto pra falar, porra. Fala da Choquei. Fala do cara da Jéssica da Choquei. Tá aí em voga. Fala do Daniel Penin. Olha quantas coisas você pode falar, cara. Esquece esse caso. Já foi. Passou. Ponto final. E o Diego diz que a Yasmin procurou ele e tudo mais, pra saber se ele tinha feito o vídeo pro Jean e tudo mais, que teria talvez a intenção de já fazer esse vídeo. Aí eu também não sei, não vou questionar isso, não vou colocar isso, se a tia já tinha essa intenção não de fazer, atacando o Diego, porém, eu volto a dizer, eu não entendo por quê. O Diego não atacou ela, o Diego não promoveu hate contra ela, não teria por que ela fazer isso contra ele. Enfim, isso foi o que eu achei do vídeo do Diego. Deixa os comentários aí o que você acha, de forma respeitosa. Esse foi o vídeo, muito obrigado, gente.